Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Sinal, Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central. Eu sou Humberto de Campos, jornalista, e tenho o prazer de receber aqui no estúdio Fábio Fayad, presidente do Sinal, e o Iago Faria, presidente da Comissão de Aprovados no concurso de 2024. Para a gente conversar um pouco a respeito deste concurso, desta reposição de pessoas no Banco Central e também dos problemas que existem e que, obviamente, são acarretados em função do pequeno número, não necessariamente de aprovados, mas do pequeno número de vagas que o Banco Central disponibiliza para esse concurso. Essa comissão de aprovados fez uma espécie de relatório que foi buscar, naturalmente, em vários pontos do Banco Central, a necessidade que o banco tem hoje de funcionários. Mas eu quero começar com o Fábio Fayad, perguntando ao nosso presidente do sindicato, por que é que o sindicato precisou entrar nessa questão do concurso, Fábio? Primeiro, para acolher, é claro, os novos associados, mas tem problemas. Como é que se faz? Boa tarde, Humberto. Prazer estar aqui com você, com esse parceiro aqui que é o Iago, tá? Prazer que você esteja nos assistindo. A gente entendeu que toda vez que tem um concurso novo, o sindicato precisa dar esse apoio, porque no setor público brasileiro sempre é difícil. Quando tem concurso, chance de não chamar os candidatos, chance de atrasar, chance de alguma regra que estava prevista antes com o edital mudar no meio do caminho até a posse. Então, a gente entende que precisa estar perto, precisa estar presente, até para quando eles entrarem, eles verem que tem um sindicato atuante e tal, e que eles vão fazer parte disso também. Então, a gente, desde quando começou o concurso, eu era professor num dos cursinhos, conheci alguns dos estudantes, depois que houve o concurso, aproximamos-nos deles, saber as demandas deles, os problemas que eles estavam vivendo, e nos prontificamos a ajudar e vimos fazendo isso desde então. Uma primeira demanda foi a questão do enquadramento correto, porque quando surgiu o edital, o salário previsto era 1, e a perspectiva de carreira com apenas 12 padrões de acesso. Depois do edital e depois deles terem sido aprovados, a regra mudou, passou a ser uma carreira com 20 padrões, ou seja, você ia entrar com um salário menor e 19 progressões para frente. Atuamos no sentido deles serem reenquadrados quando entrarem no B3, que seria o mais justo, e conseguimos. E agora a luta é pela nomeação dos integrantes do cadastro de reserva, porque o concurso tinha só 100 vagas, já um erro por si só. O banco vem pedindo historicamente mais de 500 vagas a cada vez que faz essa solicitação ao Ministério. Conseguiu apenas 100 e sabe que esse número é pequeno, logo é justo tanto para o banco como para os candidatos e para a sociedade como um todo, que a gente busque chamar todos os integrantes do cadastro de reserva. Iago, muito bem-vindo ao nosso podcast. Vocês fizeram um estudo que eu achei primoroso. E esse estudo começa dizendo, nós temos 100 aprovados, 200 no cadastro de reserva, quer dizer, tem 300 pessoas que poderiam entrar imediatamente no Banco Central. Mas esse estudo mostra números que me assustaram um pouco quando eu vi. Não é essa a necessidade do banco. O Fábio acabou de falar, são só 100 vagas para ingresso imediato. E o banco tem, sei lá, mais de 2.000 lugares vagos, é isso? É isso mesmo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, tá, Humberto, Fábio? Queria agradecer a participação e tentar ajudar com as informações que a gente colheu, né? Esse concurso, como o Fábio falou, já tem diversos anos que são requisitadas mais de 800 vagas para o cargo de analista, agora auditor, né? Desde 2014, 2015, se não me engano. 2016 foi a primeira requisição de 800 vagas e o Banco Central tem insistido diversas vezes reiterar esse pedido de várias vagas para poder preencher o quadro. Por quê? Porque o quadro de funcionários do Banco Central ele tem decaído. Mesmo que tenham tido concursos em 2009, 2013, essa reposição ela não foi suficiente para as aposentadorias. A gente percebe que o Banco Central está na pior quantitativo de pessoal desde sua criação. Desde a criação da autarquia, nunca se teve um déficit tão grande de pessoal. A Lei 9.650 fala que a gente precisa de ter mais de 6.600 cargos ali no Banco Central, se não me engano, aproximadamente. E hoje a gente tem mais de 50% de vacância, né? Foi feito, dentre os estudos que foram feitos, a gente viu que essas 100 vagas, elas não preenchem nem 4% das vacâncias que o banco precisa.
E aí, quando a gente compara com outros concursos similares, como a STN, MPO, o próprio MGI, né? A gente vê que existem índices que cobrem 50%, 60% das vacâncias. O banco, ele realmente está muito necessitado quando se fala em números, e não só em números, as atribuições, elas vêm aumentando, né? Essa questão é uma questão que eu gostaria de colocar também, a questão das atribuições. Até uns anos atrás não existia a questão da informática. Hoje não só existe a questão da informática, como o Banco Central trouxe o Pix, que colocou a informática na vitrine. Agora, não se opera isso sem pessoas especializadas, tanto que esse concurso tem o analista em tecnologia da informática, que já é um cargo novo, não é? Além de ter os analistas normais de economia e finanças. Agora, 100 pessoas vão conseguir tocar um Pix, vão conseguir criar um Drex e as outras coisas que o Banco Central pretende e necessita criar com esse dinheiro virtual nosso? O que a gente percebe é que o quadro de funcionários do Banco Central é um quadro de excelência. Só que, por mais que tenhamos um quadro de excelência, a gente precisa de RH, precisa de pessoas. A gente tem estudos, me falhou a sigla do próprio Banco Central que fala que o maior problema que tem no Banco Central hoje é a perda de informação devido à quantidade de pessoas, né? Então, se a gente não repor, não tiver essa troca de informação, se a gente não conseguir que toda essa informação de todos esses funcionários que adquiriram toda essa capacidade técnica durante anos lá seja repassada aos novos funcionários, a gente vai ter um hiato aí de informação e vai ser perdida. Então, se já tem o problema de ter pouco hoje, não repor, aumenta ainda mais, potencializa ainda mais essa questão. Fábio, você é lá de dentro do Banco Central, quer dizer, você sabe na carne, não é, como é que essa questão da deficiência, do déficit funciona. E esse déficit deve ter causas, não é? Uma delas é quando se faz um concurso, não se preenche as vagas. Agora, tem gente falando, não, porque tem muita gente que se aposenta, porque o banco está perdendo gente para o mercado. No estudo que a Comissão de Aprovados fez, mostra que realmente o número de aposentadorias é muito grande, mas que a questão da perda para o mercado, ela também existe, mas não é tão grande assim. Como é que se resolve essa questão? Como é que o sindicato está tratando essa questão junto aos órgãos de governo, principalmente junto ao MGI, que hoje me parece que é quem coordena o número de vagas? Como é que o governo vai disponibilizar dinheiro para contratar gente nova? Sim, é o MGI que coordena isso, o Ministério de Gestão e Inovação. E o que acontece? Essa sua análise se baseia no banco continuar com a mesma quantidade de serviço. Só que agora vem o Drex, vem as novas etapas do Pix, outros projetos que estão sendo pensados. Real Digital, ou seja, Open Finance. Outros módulos do Open Finance, que o Open Finance era de um jeito, foi evoluído, o sistema de valores a receber foi evoluindo, né? E você hoje tem que ter uma atenção maior com as criptomoedas, ou seja, a supervisão do sistema financeiro tem que ser ampliada. Ou seja, o Banco Central é sempre demandado e, à medida que o sistema financeiro avança, as necessidades de um Banco Central atuar também avançam. Então, o Banco Central não fica estanque na quantidade de trabalho. O trabalho sempre aumenta. Só que, ao mesmo tempo que o trabalho aumenta, o número de servidores diminui, especialmente por falecimento, aposentadoria, colegas que vão tentar outros concursos, outras carreiras, e o banco não consegue repor isso. Isso é um erro crasso de gestão de pessoas. Gestão anterior, Roberto Campos Neto, falhou muito nisso. Conseguiram agora 100 vagas emergenciais para esse concurso, é muito pouco, e por isso a melhor solução que se colocou foi tentar todo o cadastro de reserva. Por quê? Uma vez que você tem um concurso, são 100 vagas, mas você tem também outros colegas que passaram. Já há precedentes, sobretudo Polícia Federal e Receita Federal, de que eles conseguiram chamar todo o cadastro de reserva. Então, há precedente legal para a gente tentar a mesma coisa. É interessante para os servidores, para os candidatos? É interessante para os candidatos, mas também é muito interessante para o banco, que tem uma possibilidade de suprir uma grande parte da lacuna que ele tem. E é interessante para a sociedade, que vai ter profissionais motivados e qualificados para fazer um Banco Central ainda melhor. Então, essa é uma solução que a gente chama de ganha-ganha-ganha. Ganha os candidatos, ganha o Banco Central, ganha a sociedade brasileira. Logo, o sindicato apoia. E só para complementar, quando se fala de 100 aprovados, mais 200, nesse concurso foram mais de 30 mil inscritos, né? Os 300 correspondem a menos de 1% dos aprovados. São diversas etapas,
eliminatórias, para a gente poder selecionar esse crivo, sabe? O crivo é muito alto. Todos são extremamente competentes. A gente tem... Eu que trabalho na comissão, consigo trabalhar com outros colegas que também estão no cadastro e percebo a competência elevadíssima. A gente tem um estudo da formação acadêmica, do cadastro de reserva, dos aprovados. A maioria de nós tem, pelo menos, especialização, mais de uma graduação, mestrado, doutorado. Os índices são maiores do que dos próprios servidores do banco atualmente. Então, assim... Eu achei interessante no estudo que se o cadastro de reserva for aceito pelo governo, quer dizer, esse número de mestrandos e de doutorandos aumenta ainda mais. Aumenta ainda mais, isso é verdade. É porque a prova ela é um método de avaliação, né? E a gente sabe que talvez não seja o melhor, mas é um método e a gente se sujeita a isso e tal. Mas quando a gente fala de maneira geral, a gente fala dessa equipe, né? E a equipe, com certeza, dos 300, ela tem muito a somar. Quanto mais pessoa entra, as ideias se integram, tem mais sinergia. E nessa respeito da quantidade, tem mais pessoas com mestrado e doutorado percentualmente no cadastro do que nas vagas imediatas, né? Além disso, também tem outro índice que o governo atualmente vê bastante, que é o índice de mulheres aprovadas dentro das vagas, né? Acho que aumenta em 4% se a gente conseguir colocar todo o cadastro, que já é algo a se preocupar, porque hoje a representatividade feminina no banco é pequena, né? Fábio, eu quero trazer uma experiência, porque o Fábio, além de presidir o Sinal, também é vice-presidente do FONACAT, o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, e tem participado de todas as mesas de negociação no Ministério da Gestão e no MGI. E eu queria saber o seguinte, Fábio, na briga, na conversa, na questão política, vocês conseguiram que a questão da remuneração desses 100 aprovados fosse resolvida. Uma remuneração de ingresso, perfeito. Sim. E na tua experiência, a possibilidade de colocar esses 200 do cadastro reserva, existe essa possibilidade? Qual é a chance? O que o teu feeling de negociador consegue falar para o nosso associado, que é o nosso principal telespectador deste podcast? Com certeza, e eu acho que tem que acreditar. A gente já viu o exemplo da polícia, né, e da Receita, então temos que acreditar também que no Banco Central é possível. A boa notícia é que a gente já conversou com o presidente do banco, Galípolo, com o diretor de administração, o Rodrigo Teixeira, e ambos se mostraram favoráveis à ideia. O que acontece? Percebe-se que nos próximos anos a questão de preocupação com a questão fiscal, corte de despesas de gastos vai ser cada vez maior. Ou seja, a direção do banco já está percebendo uma coisa que nós já tínhamos alertado. Se não chamar agora, pode ser que não consiga autorizações nos próximos anos. Então, é uma grande janela de oportunidade. E conseguimos alertar o presidente Galípolo para esse risco, e o diretor Rodrigo também. Então, a gente entende que, com o apoio deles, com a movimentação que o sindicato e os candidatos estão fazendo, com o apoio de alguns parlamentares que a gente já conseguiu, e outros que vamos conseguir, é sim possível, e a gente tem que acreditar firmemente nessa luta, integrar todo o cadastro de reserva para ser nomeado para vir trabalhar no Banco Central conosco. E o estudo que vocês fizeram foi muito interessante. Eu dei uma olhada, óbvio, como jornalista apenas, quer dizer, fui olhando e me interessando por alguns assuntos, e algumas coisas me chamaram a atenção, que é justamente essa questão da modernização do Banco Central. Do banco, não de uma modernização que o banco quis, mas de uma modernização que veio acontecendo. Por exemplo, há alguns anos atrás, e o Fábio deve recordar bem disso, o banco fiscalizava o sistema bancário nacional. Hoje, o sistema bancário nacional tem todas as fintechs por aí e que estão emprestando dinheiro, que estão trabalhando no mercado financeiro, e isso cresceu muito. Então, existem várias coisas que me chamaram a atenção. Uma delas é a questão da sustentabilidade, que eu, particularmente como jornalista, nunca tinha percebido que poderia criar novas missões ao Banco Central em função da sustentabilidade. Gostei disso do estudo, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente. A gente fala de sustentabilidade também na questão da fiscalização, né, da ESG. O banco ele atua nessa área e a gente percebe que algumas das entregas, nesse sentido, elas assim como entregas do Pix e do Drex, também estão atrasadas por falta de pessoal, né? Isso o estudo levantou. A gente vê que o número de fintechs
não só fintechs, mas de instituições que o banco fiscaliza hoje, está superior a 1.800, né? É quase o número de funcionários do banco para você fiscalizar. Você imagina fiscalizar um Bradesco da vida, um Itaú da vida, um funcionário para cada, é impossível, né? Essa parte, ela é muito importante, a integração e o chamamento, como foi cirúrgico na fala dele, da quantidade máxima de aprovados para a gente poder alcançar os objetivos estratégicos do banco nessa área, sabe? Achei interessante. Existem muitas vulnerabilidades no servidor hoje. Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre por que é que o banco está perdendo funcionários? Então, principalmente pela escassez de concurso. O Banco Central tem mais de 10 anos sem concurso. Nesses últimos 10 anos já foram aposentados mais de 1.300 colegas, né? E não foi reposto ninguém. Então, assim, principalmente pela falta de concurso. E foram feitos pedidos, né? Foram feitos pedidos anualmente por concurso para autorização e não houve autorização. Esse concurso do ano de 2024, ele foi autorizado em 2022. Então, mesmo quando se autoriza, ainda tem um lapso temporal para depois ter o curso, para depois chamar. Então, como o Fábio foi cirúrgico na fala, não adianta falar, não, vamos pensar em outro concurso. Se tiver outro concurso, quando for chamar, daqui 3, 4 anos, né? Somos 300 prontos agora para poder ingressar e poder ser uma solução de tampão ali. Se o pedido for aprovado. Se o pedido for aprovado, sim, exatamente, né? Ainda tem essa divisão de águas aí, que às vezes você pode botar toda a energia e não é aprovado, né? A nossa equipe é muito, muito capacitada. A gente com certeza tem muito a somar e eu acho que, pelo que a gente observa, pelos dados, pelos atrasos das entregas, a gente vê que vai ser uma equipe fundamental para dar continuidade aos trabalhos do banco, sabe? É para manter o sistema financeiro saudável, funcionando, porque está muito perto de entrar em colapso, né? Para o jornalista que está observando de fora, a impressão que dá é, fiz o meu concurso, passei no concurso, vou fazer o treinamento, vou começar a trabalhar. Vocês tiveram que criar uma comissão, fazer um estudo, estão aí com um estudo que é substancial, robusto, né? Vocês já tiveram uma missão anterior, vocês esperavam por isso ou não? Hoje em dia, a era digital, ela propicia muito a integração de informações, né? Então, a gente percebe que é comum nesses concursos de alto nível que a gente queira ser visto, né? Se você pegar a Polícia Federal, a Receita Federal, todos são concursos que, devido à importância dos órgãos, assim como o Banco Central, as pessoas sabem que elas conseguem comoção pública, porque é necessário o país ter uma segurança em dia, ter o sistema financeiro em dia, ter uma arrecadação em dia. E quando a população tem ciência disso, a pressão acaba sendo maior para a convocação. Então, as comissões já é um papel que não é tão incomum hoje em dia nos concursos públicos, né? E aí a gente acabou pegando muita coisa do que a gente observou, do que deu certo, né? E então, assim que aprovados, que saiu o resultado, já nos mobilizamos, já falamos qual seria a empreitada, porque uma coisa é fato, uma comissão não vai conseguir nomear ninguém, né? Mas uma comissão alinhada com um sindicato, com uma associação, com um banco, a gente consegue ajudar a pressionar. Foi o que eu percebi. E o Fábio foi extremamente acolhedor no sindicato, porque comprou essa briga desde o começo, né, Fábio? É uma necessidade que os sindicatos têm, e eu falo isso sempre no Fonacart, e as outras carreiras concordam com a gente tem que estar atento desde o concurso, quando chegam novos servidores, candidatos, e depois viram novos servidores, a gente tem que trabalhar o que eu chamo de onboarding. Desde que eles estão chegando, apresentar ao sindicato que é o banco, entrar em contato, dar o apoio, ajudar nas questões iniciais, porque senão a gente pode ter problemas. Por exemplo, colegas que fazem um concurso desse padrão do Banco Central, muitos deles passaram em outros concursos também, BNDES, CVM, e para decidir vir ou não para o banco, algumas coisas são fundamentais. Por exemplo, a questão do salário de ingresso. A gente batalhou para que o salário de ingresso fosse respeitado nesse concurso, no padrão intermediário da nova carreira. Por quê? Porque o edital falava um número e a lei que veio depois abaixou esse número. Então não é justo que o colega que fez a inscrição com base no salário do edital vá ganhar menos quando ele entrar. Então a gente fez todo um trabalho de apoio, mostrou com os congressistas, para o MGI, para o governo, que olha, se vocês não ajustarem, não só vai ter judicialização, como alguns colegas vão desistir do concurso. Então não é bom para ninguém.
A MP 1286 veio com esse ajuste, conseguindo que todos fossem enquadrados no B3. Uma conquista para o sindicato, uma conquista para os novos servidores, uma conquista para a sociedade, porque vai ter gente entrando com interesse de trabalhar e de ficar. Se não conseguíssemos isso, talvez eles fossem depois rapidamente para outros concursos. Várias coisas acontecem entre o candidato a ser aprovado e ele entrar na instituição e mesmo depois de algum tempo. O sindicato tem que estar atento a todo esse fluxo, todo esse tempo, apoiando e também ouvindo. E, lógico, no futuro, alguns deles vão estar no meu lugar. Né? Há uma oxigenação do próprio sindicato, há a formação de novas lideranças. Talvez quando você for gravar um programa desse daqui a 5 anos, muitos deles vão estar aqui como lideranças sindicais, né? Porque o sindicato é de todos nós. Né? Então isso é importante. A gente entende que esse trabalho com eles está sendo muito profícuo, é importante continuar. A gente vai ter o evento agora, dia 20, né? Quando esse programa for ao ar, acredito que já vai ter acontecido, né? Dia 20 à noite, de recepção dos novos 100 auditores. Esperamos que quando vierem os novos do cadastro de reserva, façamos outro evento para recepcioná-los. Quando eles estiverem no banco, tomando posse, a gente vai criar um comitê para dar o apoio para todos que estão chegando, falar sobre teletrabalho, sobre mobilidade, sobre programa de gestão de desempenho, PGD, sobre a diferença da sede em Brasília para as sedes regionais nas outras 9 capitais do banco, as dificuldades da carreira, as peculiaridades da carreira do banco, as lutas que a gente está fazendo em geral para todos os servidores, né, auxílio alimentação, a definição do trabalho remoto como regra, tentar acabar com aquela norma de que no primeiro ano não pode fazer teletrabalho. Então a gente tem várias demandas que a gente está lutando, é importante, e todas elas são importantes também para eles. Então essa integração com eles está sendo muito vantajosa para ambas as partes e a gente espera que continue assim. Fábio, Iago, muito obrigado pela confiança de me oferecerem a oportunidade de ajudar nesse podcast. Gente, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Valeu, muito obrigado.